Apoio cultural, clínica Algo Mais, multiprofissionais, várias opções para cuidar da sua saúde, psicólogos, terapeutas ocupacionais, pedagogos, vários profissionais para lhe auxiliar, para fazer você ter uma saúde maravilhosa. Ubra Santa Maria, com cursos excelentes, cursos presenciais, EAD ou híbridos que cabem com certeza no seu orçamento. Programa Viva Ubuntu, um programa lindo da TV Santa Maria para você, para todas as pessoas, para que a gente possa trazer aqui nesse espaço pessoas e membros que fazem parte da comunidade negra de Santa Maria. Afinal de contas, aonde está essa comunidade, a etnia africana de Santa Maria, aonde se encontram, em que bairros vivem, fazem que tipo de atividades, e a gente está aqui sempre trazendo uma pessoa que é um dos nossos expoentes, é dos nossos representantes, é aquela pessoa que tu olha e vê a nossa identidade, né, no rosto, na forma de falar, na forma de vestir, na forma de dar risada. E é muito importante que a gente faça esse reconhecimento, porque afinal de contas nós contribuímos muito para que Santa Maria seja a Santa Maria de todos e todas nós. E hoje eu estou com uma pessoa que há muito tempo estava tentando trazer, que é o João Veigas. João, muito obrigado por ter aceito, por estar aqui conosco, vim conversar um pouquinho. E eu disse assim, João, eu quero saber da tua trajetória, porque tu é antigo aqui em Santa Maria, e isso não estou te chamando de velho, mas assim, ó, tem uma bagagem muito grande aqui de movimentos sociais, de participação, de estar nos espaços, e eu acho que ao mesmo tempo que tu vais, tu leva muita gente nossa junto. Muito obrigada. Bem, obrigado mesmo, Deborah, por essa oportunidade, que a gente sabe que são poucas, né, para nós que somos negros, e essa é uma oportunidade fantástica da gente estar trazendo um pouco da história, não minha, mas dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus amigos negros, né, que hoje ainda tem uma grande dificuldade de estar se colocando perante essa sociedade que a gente vive aí, que é uma sociedade bem preconceituosa, né? Mas meu nome é João Veigas, eu venho de uma família aí de 12 irmãos, né? 12 irmãos. Meu pai é Agripino Castro dos Santos, e a minha mãe Elza Veigas dos Santos. Então eles formaram a família aí já. O meu irmão mais velho tem 70 anos, 72 anos. Eu tô com 54, né? E sou daqui de Santa Maria, a família, apesar da família não ser daqui, eu sou daqui. E com aquela dificuldade, né? Nossa, que a gente sempre teve, que a nossa etnia sempre teve de criar família, né? Então, meu pai e minha mãe, com muita dificuldade, graças a Deus, conseguiram criar nós todos, né? Todos, graças a Deus, todos conseguiram chegar a casar, ter filhos, formar suas famílias, né? Uns hoje já não estão mais aqui, alguns dos meus irmãos, mas a família deles permanece, né? E eu comecei na batalha aí quando eu vi que era difícil para o meu pai e a minha mãe criar tudo aqueles filhos. Eu com 10 anos já pensei em trabalhar daí, né? Daí eu digo, pô, não tem como ficar em casa e ver o meu pai e a minha mãe com toda essa dificuldade aí. Aí arrumei um emprego. Capaz, com 10 anos? Com 10 anos arrumei um emprego na época, eu tinha uma banda em Santa Maria chamada Fonte do Som. E aí eu fui ser hold dessa banda. Fui ser hold dessa banda lá com 10 anos. Não podia nem com as caixas, né? Mas tinha que fazer a montagem. Aí fui pra lá e comecei a trabalhar. O pessoal começou a me dar uma grande força lá. Aí o tempo foi passando, fiquei 5 anos nessa banda. 5 anos. Aí com 15 anos fui convidado para ir trabalhar numa banda chamada João Roberto, em Cachoeira do Sul.
Aí fui embora. Foi morar em Cachoeira. Fui morar em Cachoeira. Morei em Cachoeira alguns anos lá, aí sempre trabalhando conjunto e com a proposta de estudar, né? Eu sem estudo, com quarta série do primeiro grau, o que eu ia fazer? A não ser trabalhar de hold ou alguma coisa da área, assim, né? Pra não... E eu sempre gostei de música, aí passei, então, morar em Cachoeira e com a proposta de estudar. Meu pai e minha mãe disseram, só vai se tu estudar. Aí eu fui para Cachoeira, com essa de estudar. Só que chegou lá, comecei a enrolar e continuava trabalhando. Estava longe do pai e da mãe, né? Trabalhando. Aí com 17 anos, aí eu voltei para casa. Vim servir o exército. Servi o exército, fiquei um ano aqui. Aí a banda me chamou de novo. No final daquele ano eu voltei para lá. Voltei para Cachoeira, continuei trabalhando no João Roberto. Aí no final do ano de 89, em 89, aí 87 eu sou da turma de 87, 89, 2 anos depois, aí eu arrumei uma namorada em Cachoeira. Arrumei uma namorada, fiquei trabalhando, aquela coisa, casei. Casei aí, dali 2 anos mais, aí a banda parou. A banda parou, aí eu digo, bom, o que eu vou fazer em Cachoeira? Já estava casado com a minha esposa lá e não tinha filhos, mas também Cachoeira não tem emprego, Sim. Não tinha perspectiva nenhuma. Eu digo, 91 voltei para Santa Maria. Voltei para Santa Maria, eu digo, Santa Maria, vou dar um jeito, vou manter a vida, né? Vim para Santa Maria, aí fui trabalhar de servente de pedreiro. Meu Deus! Trabalhar de servente de pedreiro com meus irmãos, que são construtores e coisa e tal. Trabalho na área de construção civil. Aí trabalhei um pouco com eles, surgiu aí a ocupação da Nova Santa Marta. Né? Aí eu digo, não tem onde morar, fazer o quê? Vou pegar um espaço para morar. Eu tinha material, tinha comprado algumas coisas, peguei. E a minha esposa estava em Cachoeira ainda, eu não tinha vindo para cá. E aí eu fui lá, peguei um terreno lá, me apossei num terreno, fiz uma meia água lá e vim morar. Trouxe ela para Santa Maria. Aí ali foi meu primeiro contato com o movimento. O movimento mesmo foi por ali. Aí quando eu trouxe ela, a gente veio morar ali. Aí lá eles precisavam de ajuda porque tinha que ser criada uma cooperativa na época. E aí foi ali que eu entrei para o movimento social. Por quê? Porque eu tinha que ter toda uma diretoria, virei do Conselho Fiscal, da direção. Meu Deus! Virei do Conselho Fiscal e aí dali, um ano depois, a gente morando ali naquele mesmo local, aí veio a minha primeira filha, a Carolina. E aí a gente pensou, bom, já está consolidando aqui. Só que daí tinha um irmão meu, que hoje é falecido, ele também estava lá em cima. E aí ele não, mas não vou mais morar mais aqui, vou voltar para Orlândia. Só que daí ele não veio sozinho, aí eu voltei para Orlândia. Vim para Orlândia, morar na Orlândia, e aí foi onde eu comecei meu contato com as rádios comunitárias, porque daí... Bem na época, estava surgindo um movimento de rádio comunitária com o Paulo Tavares, o pessoal da TV Ovo, alguns da TV Ovo, que na época estavam fazendo esse movimento. Aí, mais umas parcerias ali da Orlândia, uns amigos ali da infância, a gente começou a entrar nesse movimento porque nós queríamos uma rádio na Orlândia. Aí fui para o movimento de rádio comunitária e aí criamos... Tu já era músico? Já conhecia tudo? Já sabia como é que funcionava? Aí, resultado disso, virei DJ de uma rádio e locutor. E locutor da rádio. A rádio tinha que ser itinerante por questões, né, burocráticas, enfim. O resultado, até a minha esposa, na época, ela virava de vez em quando DJ para poder tocar rádio. Tocamos a rádio um pouco lá na Orlândia, coisa e tal. E aí, logo depois desse episódio todo da rádio... mas ainda tem a parte que a gente deixou de a rádio ser itinerante
e nós alugamos uma casa e botamos a rádio a funcionar ali ao lado da passarela da Orlândia. A rádio funcionou ali por quase uns 6 anos. 6 anos ali, nós pagávamos aluguel, coisa e tal. E a rádio, chamada Rádio Integração FM, que era a rádio, a primeira rádio que foi ao ar a Santa Maria foi nossa. Foi ela. Rádio comunitária, né? Claro. E aí, dali, comecei já na mesma época, comecei a militar no movimento negro com o Marquinhos Paim. Acho que tu não é brincadeira. O Marcos Paim, Marco Aurélio Paim, era um grande ativista do movimento negro Santa Maria, e aí nós fundamos um grupo para tocar essa questão mais étnica, assim, enfim. Só que daí, com o tempo, o pessoal meio que começou a começou cada um ir para o seu lado, começaram a dispersar. A gente, daí também me afastei um pouco, aí eu fui militar já, foi quando eu fui convidado para ir para a Economia Solidária. Aí eu fui para a Economia Solidária, porque nós já tínhamos o trabalho da rádio, aí eles nos convidaram porque a Economia Solidária precisava de divulgar os produtos, enfim, mas não tinha como custear isso, né? E nós, como movimento de rádio comunitária, a gente se colocou à disposição para estar ajudando eles nesse sentido. E também, nós também poder projetar um pouco mais as rádios comunitárias e nós mesmos até... Né? Uma parceria bacana. Uma parceria bacana. E aí isso já era ali em 95, 96. Dali para cá a gente agregamos dentro do projeto da Economia Solidária a rádio Vozes da Esperança, que a gente acabou fundando a Rádio Vozes da Esperança dentro da Economia Solidária. E dali para cá, a Rádio Vozes da Esperança está dentro da Economia Solidária, mas a gente está militando em outros espaços também. Que daí, na época, depois eu virei presidente da Orlândia, fui vice-presidente por 2 mandatos e 2 mandatos de presidente. Depois, nesse mesmo contexto, a gente foi presidente e vice-presidente também lá no Cipriano da Rocha, que daí já com a família maior, porque daí aí já veio outros filhos, e de lá para cá a gente está no movimento negro, né? Porque faz 1 ano e quase 2 anos já que foi fundada a coordenação estadual do Movimento Negro aqui em Santa Maria, né, MNU. Aí eu faço parte também dessa coordenação, né? Então, isso aí é só para começar assim um pouco, como se diz assim, dar uma olhada no todo de tudo que o João faz. João, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente já continua porque tá muito boa a nossa conversa. A gente já volta. Programa Viva Ubuntu, apoio cultural Estúdio Ubra Santa Maria, com cursos excelentes, cursos presenciais, EAD ou híbridos que cabem com certeza no seu orçamento. Encrespando Estética Capilar, a beleza é o bem-estar dos seus cachos. Avaliação, detox, revelador de cachos, nutricortes, transformação de cachos. Você vai ficar linda. Clínica Algo Mais, multiprofissional. Psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais. Profissionais excelentes e comprometidos para cuidar da sua saúde. Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Desmatamento? O que é que eu tenho a ver com isso? Parou, né? Sai da cadeira, suja a mão de terra. Vamos começar esse reflorestamento? Nós. Faça florescer floresta. Vem fazer parte desse movimento de reflorestamento.
Programa Viva Ubuntu, hoje conversando com João Veigas, e nós estamos aqui voando nessa história maravilhosa da vida dele. E aí entrasse o MNU, passou a ser parte também da tua lida diária. Agora sim, agora a nossa luta está junto com o MNU, né? Então, durante todo esse tempo também fiz parte da CPT do Estado do Rio Grande do Sul, representando o projeto Esperança com a Esperança. E aí andei um pouco por esse mundo, até porque tem todo um contexto da gente estar no movimento, né? E aí tem aquelas reuniões que aqui e ali, mas o MNU é aquela coisa, né? A gente precisa realmente que alavancar, porque não existia aqui em Santa Maria. É mais uma forma da gente mostrar, estamos aqui. Nós fizemos parte desse espaço. Exato, então assim, esse é o movimento negro unificado. É aonde as grandes conquistas que a gente tem hoje, seja cotas, elas surgem ali no movimento, na força do MNU, sim, que trabalha com seriedade. Eu nem sei quantos anos tem o MNU hoje no Brasil, e organizado, e que vai para cima e faz com que as coisas aconteçam, né? Então eu acho que realmente, se pensasse movimento negro em Santa Maria, faltava essa presença mais firme, né? Realmente, a representação bem forte, e aonde a gente consegue ver um espelho, né? A gente consegue ver um espelho. Nós temos lá o MNU hoje, se eu não me engano, acho que está com 46, acho, ou 56 anos, uma coisa assim. Se não me engano é isso. E então a gente consegue se enxergar. Um dia desses eu fui numa atividade do lançamento do documentário Periferia da Universidade, eu acho, uma coisa assim, que saiu há pouco tempo ali. E aí eu tava sentado vendo o documentário e pensando assim, poxa vida, nunca que eu ia chegar a estar hoje sentado aqui procurando conteúdos, porque é um conteúdo de dentro da universidade, porque a universidade a gente não dá para dizer que ela foi nossa, ela nunca foi nossa, né? Nunca foi nossa, a gente tá lá dentro metido, a gente quer estar lá, né? Exatamente, a gente quer estar lá. E eu tanto quis estar lá, porque eu briguei e agora tô lá também. Pois então... isso aí nós vamos falar, como é que é esse acadêmico de jornalismo da universidade. É isso, então a gente tá brigando. E aí eu tava pensando assim, poxa vida, olha só o mundo que tem e a gente não consegue acessar esse mundo, né? Então, através desses incentivos, até o programa de hoje, assim, é um programa que ele vai poder mostrar para o João que está lá do outro lado que existe um caminho, cara, vai lá, vão batalhar, porque não é aquela coisa das pessoas tirar o incentivo da gente dizendo assim, mas estuda que nem eu, faz isso que nem eu. Tem diferença, né? Tem dois pesos, né? Não é um peso e uma medida, é dois pesos que as pessoas não têm esse entendimento, né? E nós pretos, a gente fica muito atrás desse peso, porque a gente fica pensando assim, tá mais pesado do que eu aqui, eu não vou competir, né? É bem isso. E a gente vai conquistando isso. E como é que foi? Como tu já tinha da música, do rádio comunitário, movimentos sociais, como é que assim, agora eu vou fazer jornalismo? Isso, guria, eu vou te dizer assim que a minha vontade sempre foi estudar. Só que como a gente nunca teve a oportunidade, e situação financeira muito pior ainda, eu comecei a aproveitar espaços para estudar lá em 1989, quando aqui em Santa Maria surgiu um projeto do Sindicato da Alimentação para que as pessoas conseguissem concluir o ensino de primeiro grau. Aí, na época ainda primeiro grau, agora eu acho que não é mais isso, né? E aí eu fiz esse projeto. Ainda na época, o secretário do sindicato era o Reinaldo, finado Reinaldo, que morreu num acidente.
junto com o presidente do sindicato, o seu Cipriano. Foi um acidente muito feio que teve uma vez aí, que morreu 3 sindicalistas e mais um advogado junto. E aí eles tinham esse projeto lá do Sindicato da Alimentação. E aí em 2 anos, deu 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses, e eu fiz a conclusão do primeiro grau. Fiz a conclusão do primeiro grau, trabalhando e aqui e ali, de tudo quanto era um pouco, né, para sobreviver. Fiz o primeiro grau. Aí quando eu fiz o primeiro grau, assim, às vezes eu pensava, pá, mas não dá para desistir, já comecei, né? Eu não vou desistir. E aí eu digo, mas vou tentar mais um pouquinho. Peguei um dia o diploma que eles me deram lá de conclusão do curso. Vou lá no Maneco ver se tem espaço para mim lá. Cheguei lá, nunca mais eu esqueço o rosto, mas o nome da professora eu esqueci. A professora olhou assim, tu veio do projeto. Fala aqui, fulana, chamou as outras professoras. Esse aqui, ó, eu vou tirar um xerox disso aqui, tu vai vir estudar com a gente e esse diploma vou te dar para te botar na parede. Já chamou as outras, assim. Eu tive uma recepção que até eu caí do cavalo se eu quisesse desistir na hora. Não tinha resultado. Concluí o segundo grau no Maneco. E aí quando eu concluí o segundo grau, eu digo, mas eu posso... Agora eu posso me entonar, querer algo mais, né? O que eu fiz? Comecei a fazer o Enem. E eu fiz o Enem 4 anos e não conseguia entrar. Aí nessa época eu já estava separado, que eu sou separado, eu fui morar em Chapecó. Eu fui para Chapecó, cheguei em Chapecó, sem eira nem beira, né? Comecei a trabalhar numa empresa lá de prestador de serviços elétricos para a empresa. E aí eu digo, eu vou lá na UNO para ver se tem espaço. Fui lá na UNO, na hora tinha. Estavam com as inscrições abertas. Na hora eu fiz assim, mas não dei muita bola em valores e coisa e tal. E aí quando eu vi a conta... Meu Deus, era adivinha quanto? Era 1.600 por mês. Meu Deus. E isso que é uma universidade comunitária. Eu digo, os primeiros meses eu fui trabalhando e consegui me manter. Aí daqui a pouco começou a ficar muito pesado. Eu digo, o resultado, trancar a faculdade. Tranquei a faculdade para me manter lá. Eu digo, não, mas eu não vou ficar aqui sem fazer nada, sem estudar. Não adianta eu ficar aqui só trabalhando e sobrevivendo aqui. Eu quero estudar. Tranquei a faculdade, disse, eu vou voltar para Santa Maria e vou continuar fazendo o Enem e agora eu vou entrar na UFC. Aí me determinei, assim, digo, eu vou embora e vou fazer isso. Vim para Santa Maria, quando a mãe e o pai, tu voltou? Voltei. Tô aqui. E dessa vez eu vou fazer outras coisas. Aí a mãe, coisa de mãe, né? Que bom que tu tá aqui, coisa e tal. Eu digo, não, mas eu vou correr atrás da máquina. Voltei a trabalhar como auxiliar de eletricista para um amigo meu ali. Comecei a trabalhar de auxiliar de eletricista e fiz o Enem. No primeiro ano eu consegui entrar, mas daí era para uma vaga em Frederico Westphalen. Aí eu digo, Frederico, como é que eu vou fazer? Resultado, desisti. Aí eu fiz mais 2 anos. Aí eu digo, não, no primeiro ano não deu, no segundo ano não deu. Aí no terceiro ano, que já era 2019, eu digo, dessa vez vai ter que dar. Olha, só virou a noite, assim, porque o resultado ia sair depois da meia-noite, né? O resultado do Enem. E aí virou a meia-noite, eu fui para as plaquinhas lá. Aí eu digo, passei. Deu. O que eu fiz? Peguei e joguei logo depois da meia-noite. Eu fui o primeiro a ser inscrito. Aí o meu ponto, não existia ponto de corte. Porque daí eu pensei assim, se houvesse um outro com nota maior do que eu, aí o ponto de corte ia ser o dele, né? Claro. Ponto de corte. Fiquei dentro da margem. Aí me chamaram em 2020, fui me apresentar para entrar. Aí virei acadêmico de jornalismo agora. Então,
Agora... Mas isso é bom, sabe, se a gente ouvir, ver a sua empolgação em contar pra gente, porque quantas vezes as pessoas assim, não, mas eu já passei da idade, eu não vou, ou não adianta eu estudar, eu não aprendo, não sei o que, isso é coisa de segundo grau. Dá para fazer. Dá. Tem que ter dedicação? Sim, tem, mas me diga o que é que não exige dedicação. Tudo exige. Bem isso. Sabe que um certo obstáculo a gente sente. Claro. Por quê? Porque a universidade, a academia, ela não é feita para pessoas que tenham uma idade acima de 30, ela é feita para gurizada. E aí, o que acontece? A gente, quando chega lá, a gente toma aquele baque. Mas é aquela coisa assim, ó. Vou ter que me virar aqui. Tudo e todo, qualquer assunto dentro da universidade é para a juventude. Não é para gente. Aquilo que eu vi também no filme foi justamente isso, né? Um filme dedicado para a juventude, não foi para mim, mas eu me enxerguei no filme também. Então, é uma questão assim da gente também querer estar lá. Porque daí a gente também tem que mostrar que também aquele espaço não é só da juventude, é o nosso espaço também, é espaço de todo aquele sujeito que quiser estar lá, ele tem direito. O professor Anderson, que numa entrevista que a gente participou junto, aí eu falando que a universidade ela não é preparada para nós somos negros, né? Ela é preparada para uma elite branca, e como o senhor diz, jovem. E daí ele completou, ele disse assim, e não é preparada nem para a classe trabalhadora. Então também, por exemplo, o senhor está lá fazendo curso de jornalismo, mas o senhor continua com a sua atividade profissional, o senhor tem que trabalhar para poder se manter. Então balançar esse negócio não é fácil. Não é, não. Olha, e é uma coisa assim que às vezes a gente até fica meio receioso, com vergonha de estar no mesmo espaço que os colegas estão, porque a gente sabe que o assunto não é aquele assunto que a gente domina. Ou então, em sala de aula, a gente vai ficar, às vezes, meio receoso de pedir ajuda para um colega, porque o colega domina, essa gurizada domina bem mais a internet do que a gente, né? Com certeza. Sabe bem... Pode não saber o conteúdo, mas sabem como acessar, né? E a gente é um pouco mais lento nisso, não que a gente não saiba, né? Ou às vezes a gente não sabe mesmo, né? Mas tem essa vontade de aprender. Eu acho que é isso, sabe? A sua alegria, quando o senhor fala pra gente, isso é muito importante. Eu acho que essa vontade de ir, de conquistar, de fazer, de não se deixar abater pelas dificuldades, eu acho que isso é fundamental. Nos serve de exemplo para tudo na vida. É aquela coisa, como a gente, eu estava te dizendo aquela hora, que como a gente sempre, eu nunca trabalhei para mim, trabalhei para eu viver, eu, João, viver. Eu sempre trabalhei assim, se eu estiver fazendo uma atividade que alguém me chame para... porque ele precisa de ajuda, eu largo a minha atividade para ajudar outra pessoa. Então, é aquela coisa, eu acho que a satisfação também está nisso. Está nisso porque daí, assim, torna a gente, além de tornar a gente mais humano, torna a gente bem mais, de uma forma assim... Torna a gente bem mais, da gente ver que é possível a gente se doar e ao mesmo tempo a gente sobreviver ou viver daquilo que a gente está fazendo e também da gente ver que a gente ajudou alguém. E isso dá um retorno, não digo um retorno assim de financeiro dessa forma, mas dá um retorno meio que astralmente, espiritualmente, assim, bem diferente. Seu João, muito obrigada. Foi lindo, lindo, lindo lhe ouvir falar. Não tinha certeza que seria assim. Muito obrigada por o senhor ter parado com suas atividades, vindo aqui conosco conversar. Meus parabéns e muito obrigada por nos representar também e por lutar por a nossa causa, por todos nós. Muito obrigada. Obrigado a você, muito obrigado mesmo por esse espaço e não perca as esperanças, tu vai trazer muita gente boa aqui ainda, viu? Que tem muita gente boa aí em Santa Maria batalhando, digo gente boa no sentido da nossa cultura, né, negra, que estão tudo espalhado. Mas a gente vai achando, vai catando. Muito obrigado. Eu que agradeço. Você que está aí nos acompanhando, muito obrigada pela sua presença, pela sua audiência, que você tenha gostado deste programa, que é um dos programas que a gente faz com tanto carinho, com tanto amor para você. Então nos ajude fazendo com que esse vídeo chegue para outras pessoas.
Coloque sua sugestão, coloque sua dúvida, sua crítica, aquilo que você gostaria de comunicar, trazer para nós, traga, que com certeza a gente vai estar aí lendo com muita atenção e sempre na tentativa de fazer um Viva Ubuntu cada vez melhor para nós e para você. Muito obrigada pela sua presença e pela sua audiência. João, Viva Ubuntu! Viva Ubuntu! Viva Ubuntu! Apoio cultural, clínica, algo mais, multiprofissionais, várias opções para cuidar da sua saúde, psicólogos, terapeutas ocupacionais, pedagogos, vários profissionais para lhe auxiliar, para fazer você ter uma saúde maravilhosa. Ubra Santa Maria, com cursos excelentes, cursos presenciais, EAD ou híbridos que cabem com certeza no seu orçamento.